Que a luz e a escuridão existem, a gente já sabe. O bem e o mal estão em todo lugar e em cada ação do nosso dia a dia. Mas, sendo mais diretos no que essas palavras têm de significado para cada pessoa no mundo, como será que os anjos lutam contra os demônios que nos assombram diariamente? É isso que vamos ver no vídeo de hoje. Eu sou Alexandre Pinheiro e você está no Submundo Geek. Diferentemente do que estamos acostumados a ver por aí, anjos e demônios não são aquelas beldades dos cinemas e nem têm aqueles rostinhos bonitos que geralmente ilustram nas telonas. Anjos são guerreiros do céu e demônios são demônios. Almas reprimidas e torturadas que foram jogadas ao relento por não terem tido uma boa conduta no mundo terreno. Ninguém sabe por que isso acontece. Uma vez que o perdão só existe para os pecadores, bastaria um verdadeiro arrependimento para essa alma ser salva. Entretanto, isso nem sempre acontece. Mas a pergunta é: como os anjos lutam contra os demônios? Será que eles realmente possuem armas, escudos ou sabres angelicais? A resposta para essa pergunta é uma incógnita, e a única maneira de sabermos a real resposta dessa pergunta é se passarmos dessa para uma melhor, se é que vocês me entendem. Porém, muitas passagens da Bíblia falam sobre os guerreiros de Deus e como eles são enviados às batalhas em defesa de humanos, das entidades demoníacas que vagam pela terra buscando almas de pessoas perdidas e sem perspectivas. Porém, o Catecismo de Baltimore afirma a mesma crença e deixa mais claro. O que são anjos? Anjos são criaturas espirituais, sem corpos, com entendimento e livre-arbítrio. Ou seja, assim como Deus, os anjos também são espíritos puros. Muitas vezes, descrevemos estes seres com asas, não porque eles as possuam, mas porque elas representam a agilidade deles e simbolizam o papel que os anjos desempenham como mensageiros. Embora eles não tenham corpos como nós, eles podem lutar contra outras criaturas espirituais. O exemplo mais famoso é o do livro do Apocalipse, em que São Miguel Arcanjo expulsa Satanás do céu. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Esta passagem não nos dá pistas, além do fato de que os demônios podem ser derrubados. Como eles são espíritos puros, este não era um ato físico, mas sim espiritual. Em seu livro, Anjos e Demônios, o filósofo fornece uma outra possível explicação, descrevendo como os anjos se comunicam entre si. Os anjos se comunicam imediatamente, mente a mente, sem qualquer meio como o ar, os ouvidos ou mesmo palavras. Telepatia mental direta. Uma maneira de imaginar isso é como se fosse uma batalha intelectual, não uma batalha de espadas. Não há nada de material nessa luta, o que é difícil de compreender a partir do nosso ponto de vista. É por isso que os artistas sempre retrataram anjos e demônios de forma física, com escudos, espadas e armaduras. É muito mais fácil para a nossa mente entender uma luta física do que uma batalha imaterial. Não é muito emocionante pintar uma batalha entre duas criaturas que se assemelham mais aos elétrons do que aos humanos, né? Por mais que, artisticamente falando, sejam épicas, as batalhas entre anjos e demônios em filmes, no plano real, digo, espiritual, deve haver uma discordância imensa quando o assunto é até que ponto eles podem chegar para nos defender. Defender almas humanas, ou até mesmo garantir a chegada das mesmas ao céu, porque até a passagem pelo véu é repentina, mas não necessariamente instantânea. Onde se fala da possibilidade de um possível replay da vida nesse meio tempo, até o julgamento. Entretanto, para sabermos o próximo passo após a morte, aos que creem, é somente se realmente morrermos. A Bíblia está repleta de anjos, dos Gênesis ao Apocalipse, da tentação de Jesus no deserto até o momento de sua prisão, quando os anjos de Deus também estão com ele. Somente no livro de Apocalipse, o substantivo anjo aparece 67 vezes, sendo citado 175 vezes no Segundo Testamento. Os anjos têm funções diversificadas. Miguel, que significa quem é como Deus, é considerado, no judaísmo, o mais importante dos anjos, isto é, o primeiro de todos, daí o seu título de arcanjo, constituído do grego arché, o que vem primeiro, e ângelos, o mensageiro. Portanto, Miguel é o anjo do princípio, o príncipe dos anjos. Na tradição devocional da Igreja Católica, Miguel foi associado ao poder de intervenção de Nossa Senhora da Boa Morte, na hora do juízo final. Assim ele se tornou,
na Idade Média, o santo protetor das almas, o que lhe rendeu o título de São Miguel e Almas, padroeiro da Igreja Católica, guerreiro e guarda do paraíso, aquele que tem o poder de buscar almas no inferno e também de ajudar a alma a se redimir no momento da sua morte. Vejamos a batalha final da Era Apocalíptica, da luta entre o bem e o mal. Miguel tem o poder de enfrentar Satanás, aquele que divide o Império Romano. Trata-se de uma luta entre anjos bons, liderados por Miguel, e os anjos maus, os impuros, corruptos, liderado pelo grande Satanás, em grego, diabo. Aquele que divide para imperar e matar, isto é, o Império Romano e seus imperadores sanguinários. O dragão é a besta do Apocalipse. Miguel vence a serpente, referência ao animal que enganou Eva, no Gênesis, que se transformou em Satanás, o anjo mau e protetor do Império Romano. No fim do livro de Apocalipse, um anjo enviado por Deus acorrenta esse mesmo Satanás e o prende no abismo por 1000 anos, quando, então, seria solto. Pena que a igreja transformou esse Satanás, o opositor, em capeta de rabo e chifre por meio de uma pastoral do medo que, infelizmente, continua até hoje. Foi nessa época, como vimos anteriormente, que o poder do arcanjo Miguel foi retomado para garantir a salvação das almas, livrando-as do inferno. O poder de Miguel vem do sangue do Cordeiro, ou seja, Jesus, e da palavra, do Evangelho, de testemunho das lideranças das comunidades joaninas, as quais eram chamadas de anjos. Alguns teólogos, como Calvino, morto em 1564, acreditavam que Miguel seria a forma de pessoa, a personificação de Cristo, que luta contra o dragão. Essa ideia foi refutada e rejeitada, na tradição posterior, visto que poderia gerar angelolatria, isto é, adorar um anjo ao pensar que ele era Jesus. Os anjos bons são a ponte entre Deus e a humanidade, assim como ocorreu com Jacó no seu sonho. Uma escada entre o céu e a terra possibilitava a subida de almas e a descida de anjos. Os anjos estão ao lado dos mais fracos na luta contra o mal e a serviço de Deus e do ser humano. Eles estão nos planos de Deus, não são humanos, por isso não têm vida sexual e, caso venham a ter, são considerados anjos caídos do céu. Nessa mesma linha, esses anjos do mal e seu dragão foram expulsos para a terra. O céu não lhes pertence, lugar só de Deus. Mas na terra, eles continuam agindo. Quanto poder eles têm de nos manipular? Qual será a probabilidade de se tornar um real problema no futuro para os humanos? Se é que realmente pode se tornar um problema, né? Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Se você veio até aqui, considere se inscrever no canal, deixa um like aqui para apoiar o trabalho e comenta o que achou e o que gostaria de ver nos próximos